Pobre moça vira noiva de un billonario árabe, mas descubre un segredo chocante. Ana, una joven de 23 años, creció en una pequeña villa no Brasil, viviendo en una casa simples de madera. Seus cabelos longos, castaño escuros y desgreñados, casi siempre estaban presos en un coque bagunzado. O sorriso largo dela era el único lujo que permitía, encobrindo as preocupaciones de no saber si terían comida na mesa no día seguinte. Desde cedo, aprendió a lidar con dificultades, entregando lençones de casa para ayudar a mãe viúva. Certa manhã, enquanto ayudaban a feira local, una mujer ricamente vestida a abordó. Era Leila, a assistente do bem-sucedido bilionario árabe Rami. Con un olhar avaliador, Leila soltó. Você tem un brillo especial, mademoiselle. Rami está en busca de alguien único. Acredita que poderia se apresentar a ele? Ana sentiu o coração disparar. Nunca imaginou que sua vida poderia mudar tão rapidamente. O palácio de Rami era um espetáculo à parte, com suas torres douradas e janelas arqueadas que refletiam o sol do deserto. Os aromas exóticos de especiarias flutuavam no ar, enquanto murmúrios dos empregados ecoavam como uma sinfonia à distância. Uau, eu não sei se estou pronta, ela murmurou, tentando conter a ansiedade. Apenas sorria e seja você mesma, Leila incentivou, piscando um olho. Ana hesitou, mas a esperança de uma vida melhor ultrapassava suas medos. Ao entrar no palácio, ela ficou atordoada pelo esplendor. As paredes eram cobertas de tapes brilhantes e lustres de cristal iluminavam o ambiente com uma luz suave. Cada passo que ela dava ecoava em um mundo que parecia tão distante do seu. Rami apareció, imponente, com suas vestes brancas e profundas, un olhar que poderia derreter qualquer coração. O sorriso dele era envolvente, mas os olhos intrigantes. Ana tentou se manter calma, mas a beleza dele a fez esquecer-se del mundo ao redor. É um prazer finalmente conhecerla, Ana, disse ele, voz profunda como areia del desierto. O prazer es mío, señor, respondió, sintiéndose un poco diminuta a su frente. En cuanto conversaban, el clima ficó leve. Ellos rieron, trocaron historias, y por un instante, Ana sintió que su vida estaba mudando para mejor. Contudo, ao final daquela noche mágica, algo le decía que había algo oculto por tras del sorriso encantador de Rami. En una de las salas más lujuosas, Ana observó un retrato na parede. Eran 3 homens. Um deles parecia com Rami, mas a expressão em seu rosto era sombria. A placa abaixo dizia, Memórias dos nossos antepassados. Os olhos deles pareciam penetrar em sua alma, e uma sensação de desconforto a invadiu. Você gostaria de saber mais sobre minha família? Perguntou Rami, interrompendo seus pensamentos. Ana hesitou, a resposta travada em sua garganta. E naquele momento, no ressoar da pergunta, um segredinho lhe cruzou a mente. O que ele estava escondendo? Sim, começou, mas a porta se fechou com força atrás deles, cortando a frase no ar. Uma sombra passou rapidamente pelo canto dos seus olhos, e um arrepio percorreu sua espinha. Ana ainda não sabia o tipo de vida que a aguardava e o segredo que a conectava a esse mundo opulento, mas estava prestes a descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu um calafrio ao perceber que a porta se fechara abruptamente atrás deles. O silêncio que seguiu foi cortante, como um fio de aço. O coração dela batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Rami olhou fixamente para ela, mas algo em seu olhar agora parecia carregado de uma tensão nova. A atmosfera mudou. Os sorrisos e risadas do início da noite deram lugar a um ar pesado de segredos não ditos. Um pensamento ecoava na mente de Ana. O que ele realmente estava escondendo? Você, ela começou, mas a voz falhou. O nó na garganta dificultava até mesmo as palavras mais simples. Rami se aproximou, como se quisesse desviar a atenção do que a incomodava. Ele respirou fundo, tentando suavizar a tensão. No entanto, uma sombra nos seus olhos o entregava. Ele não era o homem calmo que ela conhecera. Havia um peso em seus ombros. Então, antes que ela pudesse formular outra pergunta, uma porta lateral se abriu. Uma figura encapuzada entrou, solene, como uma tempestade que se aproximava. Ana ficou paralisada. O ar estava denso, e a presença desconhecida emanava um tipo de poder que a deixou em alerta. Rami a olhou com uma expressão entre a preocupação e a determinação. O homem encapuçado caminhou diretamente até eles, e Ana sentiu um arrepio profundo percorrer sua pele. Os olhares se cruzaram, e algo na expressão dele fez seu coração desacelerar, como se o tempo tivesse parado. O passado nunca fica longe, Rami, disse a figura, a voz rasgada, como se tivesse vindo de outro mundo. Ana prendió a respiração. Uma tempestade de emociones a envolvia. Quem era aquela pessoa? Qual passado? E qual era a conexão deles? Transmitir algum tipo de segurança? Mas a incerteza em seu olhar não ajudou. O homem encapuzado olhou diretamente para Ana como se a examinasse. E então disse: Você não é a primeira a entrar nessa família. Mas os segredos, eles têm um preço, moça. Ana sentiu um frio na espinha. Sua mente corria como uma locomotiva desgovernada. O que isso queria dizer? O preço de um segredo? O que o ligava a Rami? A relação deles era mais complicada do que parecia. Eu não entendi. Ana tentou se interpor, mas as palavras não saíram, ensaiando um balbuciar confuso e atordoado. O que você descobriu sobre nós? Rami pressionou, os olhos brilhando com uma intensidade que a deixava nervosa. Era uma pergunta que parecia carregar um peso vasto. A figura encapuzada deu um passo à frente e, de repente, Ana começou a conectar os pontos. Ela se lembrou do retrato na sala, das expressões sombrias que pareciam avisá-la sobre algo que não compreendia. O homem na foto era familiar. Espere, você é? Ela começou, e neste instante, o homem tirou o capuz, revelando um rosto que fez Ana recuar em choque. Tinha a mesma estrutura facial de Rami, mas as cicatrizes contadas em sua pele contavam histórias de dor e traição. Sou seu irmão, Ana. A revelação chocante fez o chão tremer sob os pés dela. Seu coração gelou e a respiração parou. O que aconteceu a seguir prometia mudar tudo. Como assim? Um irmão? Rami ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto a realidade começava a desmoronar ao redor deles.
Ana sentiu o mundo girar. As peças se encaixavam, mas o quebra-cabeça que ela montava agora era mais complicado do que podia imaginar. Era um emaranhado de laços e segredos que mudaria sua vida para sempre. Ela tinha que saber a verdade, mas um frio na barriga a impedia de se mover. O que viria a seguir seria a revelação mais devastadora de sua vida. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados. O homem encapuzado havia revelado um segredo aterrador. Como assim, irmão? O tempo parecia ter desacelerado. Ela olhou para Rami, que estava tão atordoado quanto ela. O que isso significava? O ruído de passos apressados ecoou na sala. Leila, assistente, aparecia, mas já era tarde demais. A tensão no ar era palpável. Ana sentia o coração acelerado, pressionado pela mistura de medo e confusão. Mas isso não pode ser verdade, ela exclamou, a voz falhando. Como você pode ser mi hermano? O hombre, que agora se revelara como Khalid, deu um passo à frente. O olhar de él era firme, mas había una angustia implícita en sus feições. Eu sei que es difícil de acreditar, Ana, ele comenzó, la voz sonando como un eco distante. Mas a verdade está más próxima de lo que tú imagina. Rami asintió lentamente, los labios firmes. La expresión de él misturaba dor y culpa. Os dos hermanos se hollaron, un reconocimiento silencioso entre ellos. Você fue separada de nuestra familia, Khalid continuó. Una decisión tomada antes de você nacer. Un segredo protegido por muchos años. El aire ficó pesado. Ana sintió un no en la garganta, las emociones fervillando. Lembranzas antiguas comenzaron a surgir, fragmentos de un pasado que ela não entendia. O que você quer dizer com separada? Ana perguntou, a angústia tomando conta. O que aconteceu com nossos pais? Khalid hesitou. O rosto dele parecia lutando contra lembranças dolorosas. Eles foram forçados a te entregar. Ao nascer, você foi considerada uma carga, uma eterna lembrança de um amor proibido. E eu fui o escolhido para ficar. Ana deu um passo para trás, o chão parecendo desmoronar sob seus pés. As palavras dele queimavam como ácido. A incredulidade misturou-se a uma dor profunda. Como podia não saber disso? A vida dela inteira uma ilusão? E o que isso tem a ver com Rami? Ela questionou, o olhar fixo no homem que a fascinará. Havia uma pressão crescente em seu peito agora. Rami respirou fundo como se as palavras o tivessem sufocado. Meu pai, ele sabe de você, e ele não quer que você faça parte de isso. Este mundo não é seguro para você, Ana. Khalid franziu a testa, claramente em desacordo. Ele estendió a mão para ela. Eu não deixarei que eles façam mal a você. Nós precisamos descobrir a verdade. Todas las verdades. Ana sintió a mão dele se aproximar. La conexión era instantánea, mas la incerteza dilaceraba su corazón. Ela olhou para Rami e viu o desespero na expressão dele. O que fazer? Em quem confiar? Com um movimento abrupto, a porta lateral se abrió novamente. Un guarda entró, seu olhar fixo en Khalid. Temos que ir, rápidamente, dice el guarda, a urgência na voz. O que está acontecendo? Ana indagó, o medo subindo. Como uma onda. Khalid se viró, a determinación se transformando en urgência pura. Eles descubriram que você está aqui, Ana. O passado não perdoa. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Ana se sintió rodopiar. Tenía tanto a descubrir, tantas preguntas a facer. Mas a ameaça era real. Antes que pudiera responder,
Rami se posicionó a frente de ella, olhar firme. «No la dejen llevar», él le gritó, la voz llena de poder. Ana sintió un frío en la espinha. As luces comenzaron a piscar, como si el palacio mesmo estuviese sintiendo la tensión. O guarda puxó a Khalid para longe, y una gritaría comenzó a ecoar del corredor. «Rami, no», Ana gritó, mas él se aproximó, los ojos ardiendo con determinación. «Confíe en mí, Ana. Vamos descubrir todo esto juntos. Mas agora, Ana, precisamos de plano». Mas antes que ela pudesse concordar, aquele mesmo homem encapuzado ainda estava lá, observando de canto da sala. Seus olhos brilhavam com uma intensidade ameaçadora. «Segredos têm preço, você sabe», ele sussurrou a voz sombria, «e podem custar mais do que a vida». Ana sentiu arrepio. O que mais estava prestes a ser revelado? Seu passado estava envolto em mistério, e ela ainda não tinha noção do quão profundo era o abismo em que estava prestes a mergulhar. O que viria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. Ana estava em choque, o rosto pálido. A revelação de que Khalid era seu irmão balançou seu mundo. O ambiente ao redor parecia girar. A adrenalina pulsava em suas veias e o medo encarnava cada pensamento. Você foi separado de mim? Ana questionou, a voz falhando, cada palavra um desafio. Khalid assentiu, um peso visível em seus ombros. Foi uma decisão imposta por aqueles que não compreendem o que é família, disse ele, a voz tensa. Rami estava em estado de alerta. Sua expressão revelava que ele também lutava para compreender. Leila estava em um canto, os olhos arregalados, claramente perdida no furacão de emoções. O guarda que antes estava com Khalid parecia nervoso, inquieto. O tempo estava se esgotando. «Temos que sair, agora!» A urgência na voz dele fez Ana hesitar. Havia tantas perguntas na sua mente, tantas verdades que gritavam para serem ouvidas. «Espera!» Ela tentou, mas a pressão no peito a impediu. Rami a puxou para o lado dele a firmeza de sua mão, transmitindo uma sensação de proteção. Mas o olhar dele transmitia uma mistura de insegurança e desespero. Khalid se virou para Ana, seus olhos escuros refletindo uma dor intensa. «Existe mais do que você imagina. Segredos dentro de segredos. Eles vão atrás de você, porque você é a chave». Sentiu como se o chão se abrisse. O que ele queria dizer? Um calafrio percorreu sua espinha. O homem encapuzado antes, ainda de pé na sala, a observava com um olhar penetrante. A tensão crescia. «Você precisa correr». A voz do guarda ecoou mais uma vez. Não há tempo para discutir. Mas Ana não conseguia. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas um pedaço ainda faltava. O que mais estava escondido? «O que você quer dizer com chave?» perguntou, quase com urgência, a voz ecoando pelas paredes luxuosas do palácio. Khalid olhou ao redor, como se os fantasmas do passado estivessem lá. O homem encapuzado tomou um passo adiante e, com um gesto sombrio, começou a falar. «Ela não sabe, ainda. Mas há uma razão pela qual você foi separada. Uma razão que muda tudo». Ana prendeu a respiração. «A verdade é, você não é apenas parte da família. Você é a descendente de uma linhagem que eles querem eliminar». A declaração pesada atingiu Ana como um golpe. Sua mente girava. Descendente de uma linhagem? O que isso significava? O que era essa verdade que poderia custar sua vida? Um estrondo cortou o ar, e a porta do palácio foi aberta com força. Homens armados entraram,
preenchendo o ambiente com uma energia ameaçadora. Os olhos de Khalid se arregalaram. Vamos! Rami empurrou Ana para a frente, enquanto Khalid estava pronto para confrontar os intrusos. A adrenalina subiu. A sala se transformou em um campo de batalha instantâneo. Os gritos ecoavam e as vozes se entrelaçavam. O guarda se posicionou ao lado de Khalid, a luta pronta para começar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o homem encapuzado ergueu a mão. A voz dele era firme. Não, não façam isso. O silêncio caiu abruptamente. As armas se tornaram meros objetos em um ambiente carregado de tensão. Ana estava paralisada. Os olhos do homem brilharam, e em uma fração de segundo ele fez um gesto. As paredes do palácio pareciam ter vida própria. Uma vibração percorreu o ambiente. Sua escolha determinará o futuro, Ana. Essa verdade deve ser revelada. Coração disparado, Ana olhou para Rami e depois para Khalid. O que isso significava? O que ela tinha que fazer? O ar estava pesado de mistério e medo. «Você não puedes estar aqui!» Rami le dijo, presionando. Mas o que ela realmente quería. Esa nueva realidad estaba esmagando sus esperanzas de normalidad. O que estaba prestes a acontecer mudaría no solo la vida de ella, sino el destino de todos. Y súbitamente, las luces se apagaron. Todo oscureció. Una risada inquieta ecoó en la escuridón. Ana sintió el pánico subir, y antes que pudiese reagir, todo se misturó en un caos absoluto. Las voces se tornaron gritos, y ella perdió Rami de vista. Y en medio todo eso, una frase ecoó en la mente de ella. Os segredos tienen un preço, o custo de la verdad. Poderia ser mais alto do que ela estava preparada para pagar. Ana sentiu o pânico subir enquanto as luzes se apagavam. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, e ela mal conseguia distinguir os contornos das pessoas ao seu redor. Seu coração batia forte, pulsando em seus ouvidos. Desorientada, olhou para Rami, mas ele havia desaparecido na escuridão. «Rami!» gritou, mas sua voz soou abafada, como se estivesse embaixo d'água. A tensão no ar era palpável. Khalid e o guarda estavam próximos, mas a presença do homem encapuzado parecia pairar sobre tudo, como uma sombra ameaçadora. Quando as luzes começaram a piscar, uma sensação de desespero tomou conta de Ana. «Não podemos ficar aqui», disse Khalid, sua voz cortando o silêncio, cheia de urgência. De repente, uma explosão de luz inundou a sala. A visão de Ana se ajustou rapidamente. Ela viu Rami enfrentando os homens armados, determinado e feroz. Mas algo no brilho de seus olhos mudou. Ele parecia diferente. «O que está acontecendo?» Ana gritou, a voz carregada de confusão. Khalid enfrentou a situação, mas sua expressão era de falsa bravura. O guarda estava tenso, observando cada movimento. O homem encapuzado parecia relaxar nas sombras. Seus olhos brilhando de um jeito que fez um arrepio percorrer a espinha de Ana. «A verdade finalmente será revelada», ele murmurou, quase como uma promessa. A adrenalina pulsava, e Ana queria entender, mas as peças ainda não se encaixavam. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, em um gesto inesperado, levantou a arma e apontou diretamente para Rami. «Aquele que traz a verdade deve pagar o preço», gritou. O coração de Ana parou. A cena estava prestes a se desenrolar como uma tragédia em câmera lenta. Antes que pudesse pensar,
Rami fez um movimento rápido, reclamando da situação. Ele estava pronto para se sacrificar. A urgência encheu o ar. Não! Ana gritou, a voz cheia de desespero. No entanto, exatamente quando o disparo estava prestes a ecoar, a figura encapuzada ergueu a mão. O tempo pareceu congelar. Espere! A voz dele cortou a tensão. A verdade que vocês buscam não está nas armas, mas no passado. Ana olhou para ele confusa. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Khalid também percebeu, mas seus olhos estavam fixos em Rami, revelando um misto de lealdade e dúvida. "O que você quer dizer?" perguntou Khalid, quase com raiva. O homem encapuzado deu um passo à frente, retirando o capuz com um movimento suave. Um rosto que Ana reconheceu instantaneamente. Era de um homem que lembrava muito Rami, mas havia algo diferente. Marcas de um passado traumático. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Eu sou Alaric, o legado que vocês ignoraram." A declaração cortou o ar como uma faca. "E agora, o que vão fazer?" Ana se sentiu tonta. A revelação era devastadora. Ele era um membro perdido da família, e suas palavras ecoavam a verdade que ela não estava pronta para ouvir. O murmúrio no ambiente cresceu. Você estava com eles?" Ana perguntou, o medo se transformando em raiva. Alaric sorriu, quase sarcástico. "A verdade é que seu pai fez escolhas, e eu sou a consequência delas. Agora, Ana, você é a única que pode quebrar o ciclo." Dizendo isso, ele virou-se para os homens armados, que finalmente pareciam hesitar. O comando que tinha sobre eles era inegável. Ana olhou para Rami, então para Khalid, seu coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. O que era real? "Você não pode confiar nele", Khalid gritou. Um tumulto mais forte ecoou na sala. Os soldados começaram a recuar, como se o peso das palavras de Alaric os estivesse afetando. "O que você quer de mim?" Ana perguntou, a voz quase uma súplica. "Você precisa decidir, ficar ou ir. O passado te chama, mas a escolha é sua." Ana sentiu a pressão no peito aumentar. O presente se confundia com o passado e as consequências estavam prestes a desmoronar. Seria ela realmente a chave para a verdade? E nesse momento, o alarme do palácio começou a tocar. O som ensurdecedor ressoando como um aviso. A tensão voltou a subir, e tudo parecia estar se desmoronando ao redor dela. "Rami!" Ana gritou, desesperada para encontrá-lo. "Precisamos sair daqui." Mas quando seu olhar voltou a Alaric, ele apenas sorriu. Um sorriso que parecia conhecer todos os segredos do mundo. O verdadeiro jogo apenas começou, Ana. Sua voz era um sussurro carregado de promessas obscuras. E tudo se tornou presa do caos. As portas se fecharam, os soldados se aproximaram, e Ana se viu no centro de um emaranhado inescapável de segredos e decisões que poderiam acabar com tudo. A única certeza era que a verdade estava mais próxima do que nunca, e poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. Ana estava em choque, o rosto pálido. A revelação de que Khalid era seu irmão balançou seu mundo. O ambiente ao redor parecia girar. A adrenalina pulsava em suas veias, e o medo encarnava cada pensamento. Você foi separado de mim?" Ana questionou, a voz falhando, cada palavra um desafio. Khalid assentiu, um peso visível em seus ombros.
Foi uma decisão imposta por aqueles que não compreendem o que é família, disse ele. A voz tensa. Rami estava em estado de alerta. Sua expressão revelava que ele também lutava para compreender. Leila estava em um canto, os olhos arregalados, claramente perdida no furacão de emoções. O guarda, que antes estava com Khalid, parecia nervoso, inquieto. O tempo estava se esgotando. Temos que sair agora. A urgência na voz dele fez Ana hesitar. Havia tantas perguntas na sua mente, tantas verdades que gritavam para serem ouvidas. Espera! Ela tentou, mas a pressão no peito a impediu. Rami a puxou para o lado dele, a firmeza de sua mão transmitindo uma sensação de proteção. Mas o olhar dele transmitia uma mistura de insegurança e desespero. Khalid se virou para Ana, seus olhos escuros refletindo uma dor intensa. Existe mais do que você imagina. Segredos dentro de segredos. Eles vão atrás de você porque você é a chave. Ana sentiu como se o chão se abrisse. O que ele queria dizer? Um calafrio percorreu sua espinha. O homem encapuzado antes, ainda de pé na sala, a observava com um olhar penetrante. A tensão crescia. Você precisa correr. O rosto guarda ecoou mais uma vez. Não há tempo para discutir. Mas Ana não conseguia. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas um pedaço ainda faltava. O que mais estava escondido? O que você quer dizer com chave? Perguntou, quase com urgência, a voz ecoando pelas paredes luxuosas do palácio. Khalid olhou ao redor, como se os fantasmas do passado estivessem lá. O homem encapuzado tomou um passo adiante e, com um gesto sombrio, começou a falar. Ela não sabe, ainda. Mas há uma razão pela qual você foi separada. Uma razão que muda tudo. Ana prendeu a respiração. A verdade é, você não é apenas parte da família. Você é a descendente de uma linhagem que eles querem eliminar. A declaração pesada atingiu Ana como um golpe. Sua mente girava. Descendente de uma linhagem, o que isso significava? O que era essa verdade que poderia custar sua vida? Um estrondo cortou o ar, e a porta do palácio foi aberta com força. Homens armados entraram, preenchendo o ambiente com uma energia ameaçadora. Os olhos de Khalid se arregalaram. Vamos! Rami empurrou Ana para a frente, enquanto Khalid estava pronto para confrontar os intrusos. A adrenalina subiu. A sala se transformou em um campo de batalha instantâneo. Os gritos ecoavam e as vozes se entrelaçavam. O guarda se posicionou ao lado de Khalid, a luta pronta para começar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o homem encapuzado ergueu a mão. A voz dele era firme. Não! Não façam isso! O silêncio caiu abruptamente. As armas se tornaram meros objetos em um ambiente carregado de tensão. Ana estava paralisada. Os olhos do homem brilhavam. E em uma fração de segundo, ele fez um gesto. As paredes do palácio pareciam ter vida própria. Uma vibração percorreu o ambiente. Sua escolha determinará o futuro, Ana. Essa verdade deve ser revelada. Coração disparado, Ana olhou para Rami e depois para Khalid. O que isso significava? O que ela tinha que fazer? O ar estava pesado de mistério e medo. Você não pode ficar aqui, Rami lhe disse, pressionando. Mas o que ela realmente queria? Essa nova realidade estava esmagando suas esperanças de normalidade. O que estava prestes a acontecer mudaria não só a vida dela, mas o destino de todos. E subitamente as luzes se apagaram. Tudo escureceu. Uma risada inquieta ecoou na escuridão. Ana sentiu o pânico subir.
E antes que pudesse reagir, tudo se misturou em um caos absoluto. As vozes se tornaram gritos, e ela perdeu Rami de vista. E em meio a tudo isso, uma última frase ecoou na mente dela. Os segredos tienen un precio. El costo de la verdad podría ser más alto de lo que ella estaba preparada para pagar. Ana comenzó a entrar en pánico. Las sombras y los gritos se acercaban. Ella se sintió completamente perdida. Tentóse orientar, mas todo lo que vio fue oscuridad y confusión. Sentía o corazón disparar, a respiración ofegante. «Rami», gritó, a voz ecoando, mas no hubo respuesta. Entonces, una luz fraca comenzó a piscar. Con esfuerzo, Ana se viró y vio Silas, un viejo amigo de infancia, preso en un canto, su olhar fixo. Él parecía tan fuera de él. Lugar ali, abraçado à confusão como se fosse um velho conhecido. «Silas, o que você está fazendo aqui?» Ela perguntou, a voz trêmula. Mas ao olhar melhor, a expressão dele era de medo e compaixão. «Ana, você não sabe o que está acontecendo», disse ele, a voz baixa. Ele hesitou, os olhos negros demonstrando um peso. A tensão no ar se intensificou. Era como se cada palavra estivesse carregada de um significado sombrio. «O que você quer dizer?» Ana pressionou, a mente girando. «O que você herdou não é só uma linhagem». Ele começou, mas a porta se abriu novamente e seus olhos se arregalaram. Um homem alto entrou, a silhueta imponente, e Ana teve um choque ao reconhecê-lo. Era um velho conhecido de sua infância, Massoud, um aliado da família de Rami. «Eu não esperava que você estivesse aqui, Ana. Precisamos conversar e rápido», disse Massoud, a urgência na voz dele. A confusão se multiplicou. O que Massoud estava fazendo ali? O que ele sabia? «É sobre você e o que você realmente é, sua origem». Massoud parou, tomando um fôlego antes de continuar. «Você não é apenas uma descendente comum». O coração de Ana afundou. As palavras dele ecoavam como um alerta. A verdade estava prestes a ser revelada. «O que você quer dizer?» Ana repetiu, quase sem voz. Massoud hesitou, os olhos analisando a sala, então sussurrou. «Você tem o poder de decidir o destino da sua família e da sua linhagem, mas há um sacrifício que pode ser exigido de você». A tensão no peito de Ana aumentou à medida que a ideia se estabelecia. Sacrifício? O que mais estava em jogo? Massoud se aproximou, os olhos fixos nos dela. «Você não pode voltar atrás. A escolha que você fizer irá impactar todos ao seu redor». Ana sentiu o mundo girar. A pressão acumulada a envolvia. O que doía mais? O que ela não sabia ou o que sabia? Uma explosão à sua esquerda fez o lugar tremer. Os homens armados começaram a entrar, os rostos ferozes. O caos voltou, e ela não tinha mais tempo. «Fá!» Massoud gritou, segurando-a firmemente, mas com fúria no olhar. «Você precisa decidir agora». Coração disparado, Ana olhou para a saída. O caminho agora permeado de incertezas e medos. O que ela faria? O que ela estava disposta a perder? E enquanto a tensão explotava, Ana percibió que la escolha no era apenas de ella. El reloj estaba corriendo y el destino de ella estaba prestes a ficar fuera de alcance. Ana oyó los ojos de Massoud, sintiendo un frío en la barriga. El caos alrededor parecía distante, como si la sala estuviese en cámara lenta. Rami y Khalid ya estaban prontos para luchar, mas ella precisaba de respuestas. «¿Qué quieres decir con sacrificio?», preguntó, con la voz tremendo.
Masud respiró fundo, seu olhar fixo na direção de la puerta. Você é una descendente de una antiga linaje, Ana. Su mamá no era apenas una mujer común, dijo, a voz baja. Nuestra familia nos guardamos segredos profundos, y aquellos que vienen atrás de ti son perigosos. Ellos quieren acabar con você. Ana sentiu nó na garganta. Segredos? Ninguém nunca falou sobre isso. E que perigos? Dos homens armados começou a avançar, quebrando a tensão. Vamos, é agora! Gritou ele, apontando a arma. Masud empurrou Ana para trás, protegendo-a com seu corpo. Escutem todos! Se vocês não quiserem ver Ana morta, parem! Masud gritou, a adrenalina transparecendo em seu rosto. A tensão aumentou. Os soldados hesitaram, mas não por muito tempo. Rami foi rápido, puxando Khalid, e juntos começaram a se direcionar para a saída. A saída estava bloqueada, mas a atmosfera mudou. Então uma mulher apareceu, sofisticada, com um ar de poder e confiança. Seu maneirismo era sereno, mas havia um brilho assassino em seus olhos, como se pudesse ler suas almas. Detenham-se, ela ordenou, sua voz cortante. O que está acontecendo aqui? Ana sentiu um arrepio. O olhar dela estava fixo em Masud, e algo no jeito que ela se movia parecia familiar. Você não pode levá-la! Masud gritou, o desespero tomando conta. Ah, mas eu posso, disse a mulher, um sorriso frio nos lábios. Porque Ana não é apenas uma simples moça. Ela carrega o legado e o fardo da família a qual você pertence. Ana sentiu seu coração disparar. O que ela sabia sobre sua família? O que significava esse legado? Quem é você? Perguntou, tentando esconder o medo. A mulher se aproximou e Ana sentiu o cheiro característico de um perfume forte e frio. Eu sou Laila, tia de Ana, disse ela, a confiança transparecendo em cada palavra. E agora ela precisa fazer uma escolha definitiva. Essa linha de sangue nunca deveria ter sido quebrada. Ana ficou sem palavras. Tia? Essa mulher era parte da sua história, uma parte que foi escondida. Leila deu um passo à frente, o olhar penetrante. Ana, você é a única que pode reverter os erros da sua mãe. Você precisa decidir, seguir seu caminho ou resgatar o que é seu por direito. O peso da escolha caiu sobre ela. O que isso significava para Rami? Para Khalid, todos na sala pareciam prender a respiração, aguardando sua resposta. Mas como posso saber em quem confiar? Ana gritou, o pânico transparecendo em sua voz. Masud tentou intervir, mas Leila o parou com um gesto rápido. Você não tem muito tempo. Se não agir agora, todos nós estaremos perdidos. Essa reviravolta agarró. O cenário mudó. Rami y Khalid estaban en alerta, y la tensión explodía. El peso de las decisiones eran palpables. Ana piró para Rami, su corazón disparado. ¿Qué quieres? Ella indagó con la voz suave, más firme. Rami respondió sin hesitación. Quiero que estés salva, Ana. No importa qué signifique. Y, en aquel instante, Ana percibió que estaba entrelazada en un juego de poder muy mayor de lo que imaginaba. As luces do palacio piscaban rápidamente. A inseguranza dominaba, y el ar estaba cargado de un presentimiento sombrío. Mas cuando Laila se voltó, un brillo amenazador nos olhos, una idea aterrorizante cruzó a mente de Ana. Você, no puede ser. Ana comenzó, el temor subiendo, el lazo río, como si subiese que suas palavras cortavam como uma faca. Essa revelação pode custar muito mais do que sua vida, Ana.
Você está prestes a descobrir que alguns laços têm consequências que você não pode suportar. No mesmo instante, um estrondo retumbou, e vozes gritando começaram a se aproximar. Ana sentiu o mundo girar. A escolha estava diante dela, mas a verdade ainda estava envolta em mistério. E a única certeza era que qualquer que fosse a decisão, nada voltaria a ser como antes. Ana estava paralisada. O olhar de Layla, sua tia, a encarava com uma intensidade que a deixava nervosa. Segredos, um legado. O peso das palavras ecoava na sala, e o pânico era quase palpável. O barulho dos homens armados crescendo à sua volta intensificava a urgência. Vocês não podem me obrigar a nada, Ana, gritou, tentando encontrar sua voz em meio ao caos. Mas a verdade era que a tensão a envolvia, e a dúvida a consumia. Ela não sabia em quem confiar. Layla deu um passo à frente, mas naquele momento, um estrondo ensurdecedor interrompeu o que quer que ela fosse dizer. A porta principal do palácio foi arrombada, e um grupo de homens armados irrompeu. O choque e o desespero estavam estampados nos rostos de Rami e Khalid. O que está acontecendo? Rami gritou, em busca de resposta. Seus olhos estavam brilhando com uma mistura de raiva e medo. Ana sentiu um frio na espinha ao vê-lo se posicionar defensivamente à frente dela, como um escudo. Khalid também estava pronto para defender Ana, mas Layla parecia tranquila. Era como se ela soubesse exatamente o que fazer. Fiquem tranquilos, ela ordenou, olhando para os homens. Seu tom de voz era firme, quase imperativo. Nós não precisamos fazer isso. Os homens hesitaram. A tensão no ar era tão densa que Ana quase podia tocá-la. Massoud ainda estava atrás dela. Suas mãos tremiam ligeiramente, e o olhar dele estava fixo na entrada, observando os novos intrusos. Se eles souberem que você está aqui, Ana, isso pode ser catastrófico. Ele sussurrou, a voz baixa e apressada. O líder dos homens armados, um sujeito alto com uma cicatriz profunda no rosto, parecia tão perigoso quanto parecia. Ele olhou para Layla, franzindo a testa. Você não pode ficar no caminho, Layla. Isso não é sobre você. É sobre ela. Ele gritou, gesticulando na direção de Ana. A ideia de Serou. Centro de toda aquela confusão era aterrorizante. Ana queria correr, mas seus pés estavam grudados ao chão. E então veio a revelação. Um eco distante atravessou sua mente. Por que tantos querem me pegar? O que realmente sou? Ana questionou, seu tom de voz mais firme do que sentia. Layla virou-se para Ana, o olhar agora suave, quase paternal. Ana, a sua mãe fez escolhas por você. Escolhas que alteraram o curso da nossa família. Mas você é mais importante do que imagina. Você tem o poder dentro de você. O silêncio tomou conta do ambiente. O líder dos homens armados começou a se aproximar, e as sombras pairavam sobre eles. O que o poder significa? Ana pressionou, a voz carregada de dúvida. O que aconteceu com minha mãe? Layla parecia hesitar, mas então, com uma voz determinada, começou a explicar, cada palavra mais intensa que a anterior. Sua mãe era una guardián deste legado. Ela se sacrificou por uma razão, para proteger a você. Mas agora, os inimigos dela estão mais pertos do que nunca. Ana olhou para Rami, su corazón disparado. El pánico se misturaba con la esperanza. Ellos nunca deberían tenerte dejado vivir. El líder dos armados sibiló, con un sorriso cruel. Mas agora, o pasado voltará para cobrar seu preço.
Então tudo aconteceu em piscar de olhos. Alguém gritou, e as balas começaram a voar. O caos se instalou no palácio. Ana se lançou para o chão, puxando Rami para baixo. Rami, protege-se. Ana gritou, mas as vozes se misturavam ao barulho ensurdecedor. Masoud lutou contra dos agressores, enquanto Laila se posicionava entre eles. O desespero tomou a Ana como uma onda, e ela sentiu o mundo desabar. «No!», Khalid gritó, enquanto Rami tentaba agarrarlo para escapar. O líder, esqueciendo la orden de Laila, se viraba con el arma en su mano y la dirigía directamente para Ana. «Você no puede escapar de su destino». Y en ese momento, en cuanto toda la sala desmoronaba en una tempestad de gritos y tiros, Ana fez una escolha. Ela se levantó. «No, eu no voy ser a filha do pasado», ela declaró, un poder oculto brotando dentro dela. Y en cuanto a luz de la sala ofuscaba sus visiones con faíscas de acción, algo extraordinario aconteció. Una onda de energía atravesó el chan, y en instantes todo parecía parar. «Do que é capaz?» A voz de Laila ecoou em sua mente, enquanto Ana sentia seu poder despertando. Mas antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, o chão começou a tremer. E com um estrondo ensurdecedor, um portal se abriu sob os seus pés. Ana sentiu o chão escorregar e tudo ao seu redor foi engolido pela escuridão. «Ah!», o grito dela ecoou, enquanto caía em um abismo de incertezas. E enquanto desaparecia, a última imagem que Ana viu foi a expressão de horror e desespero nos rostos de Rami, Khalid e Masoud. Mas o que esperava por ela do outro lado? E que segredos ainda estavam por vir? O passado pode ter se revelado, mas o futuro era uma incógnita. E quem sabe que desafios aguardavam na escuridão? Ana sentiu um frio na barriga, enquanto mergulhava no abismo. O vazio a envolvia, e seus pensamentos giravam descontroladamente. Tudo ao seu redor estava em preto e branco, uma sensação estranha e opressiva de desespero. Então, de repente, o chão sob seus pés se solidificou e ela pousou em um lugar desconhecido. O ambiente era sombrio, quase como uma caverna iluminada por uma luz pálida. Ela olhou ao redor, confusa. Não havia paredes, nem teto, apenas um espaço infinito, quase etéreo. «Onde eu estou?», sussurrou, mas ninguém respondeu. A solidão a esmagava. Ana sentou-se no chão frio para tentar organizar os pensamentos. Os rostos de Rami e Khalid dançavam em sua mente, a lembrança da luta e da tensão ainda marcada no ar. E Laila, tia Laila, uma revelação que a fez sentir que a vida. Ela nunca mais seria a mesma. Como isso pode ser verdade? Pensou, ignorando a súbita ondulação de luz à sua frente. Uma imagem começou a se formar no espaço diante dela. Era uma cena familiar, um lar que só conhecia de ouvir. Uma casa em sua vila natal. O cheiro de comida caseira, risadas alegres. Mas havia algo mais, algo sombrio na escuridão. A imagem mudou e Ana viu sua mãe. O semblante dela era triste, os olhos marejados enquanto colhia flores no jardim. Mas nessa visão, a mãe a olhava com preocupação, como se soubesse que Ana estava em perigo. «Mãe!», Ana gritou, estendendo a mão. Mas a imagem foi subitamente apagada, como um filme estourado. Uma voz sussurrou na escuridão. Era profunda, com um toque de dor. «Você precisa entender, Ana. A verdade é mais complicada do que imagina». Ana girou, tentando localizar a origem da voz.
Un segundo después, una figura apareció, envolta en sombras. Era un hombre que emanaba una presencia poderosa, una aura inquietante. Cuando a luz se ajustó, Ana reconoció seu rosto. Era Alaric. «O que você está fazendo aqui?» Ela exclamó, a raiva y medo se misturando. Ele sorriu, mas não havia calor em seu olhar. «Vim te apresentar a verdade, Ana. Você não é apenas uma fugitiva. Você é a chave do legado». As palavras dele ecoaram. «A chave? O que isso significava?» Mas antes que ela pudiera pensar mais, una explosión de luz la envolvió de nuevo. Cuando a la claridad se disipó, Ana se vio de volta à sala del palacio. Mas não. Estava sozinha. O ambiente estava em caos. Homens armados se confrontavam com Rami e Khalid, que tentavam proteger a entrada. E ao centro do conflito, Layla estava paralisada. Seu olhar estava fixo em Ana, e a tensão era palpável. «Você não sabe quem realmente é», gritou Layla, os olhos cheios de desespero. «Você é mais do que só sua mãe». Uma porta se abriu violentamente e um novo grupo entrou. Eram mais homens, mas Ana reconheceu um deles. Era Silas, seu amigo de infância. Ele estava ferido, sangue escorrendo pelo rosto. «Ana», ele gritou com um olhar de pânico. «Não confie nela». O choque percorreu a sala. Rami e Khalid estavam paralisados, enquanto a verdade começava a se revelar. «Silas, o que você quer dizer?» Ana perguntou. A angústia tomando conta. «Você precisa saber que tudo isso é um plano», ele gritou, ofegante. «Layla não é quem parece ser. Ela manipulou tudo para derrubar sua mãe». As palavras dele foram como um golpe. Ana não podia acreditar. A sala se encheu de vozes e disputas. Confusão pura. «Isso não é verdade», gritou Layla, a fúria em sua voz cada vez mais evidente. O controle parecia escorregar entre os dedos. «Não acredite nela». «Ana», insistiu Silas, lutando contra os homens que o seguravam. O desespero em seu olhar tinha um peso que não podia ser ignorado. Ana sentia como se o mundo estivesse desmoronando. Tudo em que acreditava, tudo o que conhecia, estava em frangalhos. Quem ela podia confiar? O que era real? O tempo parecia parar e, em meio ao caos, Ana tomou uma decisão. «Silas, você está certo. Eu não posso confiar em ninguém». E assim, com um grito de desafio, ela se virou para Layla. «Eu não serei mais uma peça em seu jogo». Mas antes que pudesse se mover, a sala começou a tremer. O chão se levava e todos os olhares se voltaram para Ana. Seu rosto, uma mistura de determinação e ansiedade. E nesse momento, uma explosão de luz invadiu o espaço, mais intensa do que antes. Tudo se tornava branco e Ana se viu sendo puxada para uma nova dimensão. Os gritos foram silenciados. «O que mais você tem escondido, Layla?» murmurou para si mesma enquanto sentia a consciência escapar. O mundo acabou desmoronando ao seu redor. E Ana teve certeza de que o real desafio estava apenas começando. Sentiu seu corpo ser trancado em uma luz ofuscante, e onipunto a su alrededor comenzó a se disolver. Con un impulso ella despertó de vuelta al palacio, mas la escena era completamente diferente. Las paredes tremían sobre el peso de la batalla y la presión del aire era sufocante. Rami y Khalid estaban prontos para luchar, su olhar lleno de desespero y determinación. «Ana», comentó Rami, los ojos fijos en ella, como se encarasen un nuevo mundo, prestes a se desmoronar nuevamente. Masud estaba en pie, defendiendo a Alaric estaba en un canto, observando como una sombra. «La decisión es tuya, Ana», él gritó, la voz ecoando por la sala. «Ese sobre você agora.
Los hombres armados estaban a espreita y Laila, la figura familiar, se movia. Como uma serpente à espreita. O confronto estava à flor da pele. O que ela escolheria? O que era verdade? Vocês não podem impedir a verdade, Laila gritou, gesticulando violentamente. Ana engoliu em seco, o nó na garganta fazendo sentir que estava sendo estrangulada pelas possibilidades. Laila não é o que parece, começou Silas, ainda sendo segurado. Mas as outras vozes abafaram sua declaração. Há muito em jogo, Ana. Você é a chave. Repetia Massoud, a urgência em sua voz fervendo no ar. Ana sentiu a adrenalina correr. As vozes da sala se misturavam em um redemoinho de confusão. Ela respirou fundo e olhou para Rami e Khalid. Ambos estavam prontos para enfrentar tudo pelo que valia. Eu não serei uma peça no jogo de ninguém. Ana gritou, a voz poderosa como um trovão, interrompendo o caos. E então, como se o tempo houvesse parado, todos pararam e olharam para ela. Ela percebeu que tinha o poder de decidir o futuro. Era agora ou nunca. A verdade virá à luz, com ou sem você, Laila, desafiou, avançando 2 passos. O olhar de Laila era sombrio, mas havia uma centelha de respeito. Ana girou e enfrentou o grupo de homens armados. As armas estavam levantadas, mas uma onda de coragem a envolveu. Eu não tenho medo. A voz dela estava firme, e assim, em um ato de bravura, Ana girou em direção a Alaric. Você fez parte do passado sombrio, mas eu não tenho mais medo dele. O ambiente tremeu e uma luz intensa surgiu do meio de Ana, fazendo que todos desviassem o olhar, saturando a sala com um brilho inexplicável. A energia pulsava como um segundo coração batendo, um sinal claro do poder que ela carregava. E nessa luz, Ana notou algo. As ilusões começaram a se desfazer, e tudo que mantinha a verdade encoberta estava se revelando. Chega! Gritou Laila, mas Ana não ia desistir. Você não vai mais controlar nada, ela respondeu, sua voz ecoando com poder. No instante seguinte, uma onda de energia emanou de Ana, empurrando os homens armados para trás. Rami e Khalid aproveitaram a distração e começaram a avançar também. Quando a luz se dissipou, Laila estava nas sombras. Seu olhar era de fúria e admiração. Você será a ruína ou a salvação, sussurrou. Mas Ana não prestou atenção. O caos recomeçou. Rami e Khalid estavam juntos, lutando lado a lado, y Ana sintió una fuerza creciente dentro de ella. Un grito ecoó, y entonces, de forma sorprendente, todo terminó. La lucha había sido intensa, mas la luz de verdad había prevalecido. Luego, el silencio tomó cuenta de la sala. Laila desapareció en las sombras, y lo que restó fue un espacio vacío, mas lleno de significado. Ana oyó alrededor, los rostros de Rami y Khalid observando con una mistura de alivio y temor. ¿Está todo bien ahora? Ella preguntó, tentando engolir a realidad que había acabado de se desenrolar. Rami se aproximó, abrazándola firmemente. Agora sin, él le dijo, la voz trémula, mas calma. Pero hay mucho sobre nosotros que aún precisamos descubrir. Khalid intervino, su expresión más suave do que antes. O legado não foi quebrado, mas reconfigurado. Você é mais forte do que pensa, Ana, e ainda temos um longo caminho pela frente. Ana olhou para eles, completamente grata, mas no fundo, uma sensação de mistério e dúvidas ainda permanecia. Quais desafios ainda estavam por vir? E que segredos Laila levara consigo?
Mas antes que pudesse perguntar, uma das paredes começou a brilhar novamente, criando um portal diante deles. O que é isso? Perguntou Ana, o medo e a expectativa misturando-se. Rami olhou para ela, gravando a imagem de sua força em sua mente. O futuro. Vamos enfrentar juntos. E com isso, eles se juntaram, prontos para o que estava por trás da luz que pulsava na nova dimensão. Ana deu um último olhar para o lugar que uma vez foi seu lar. Mas agora, tudo era diferente. Uma faísca de esperança ascendió dentro de su peito. Y en cuanto eles atravesaban o portal, uma última frase ecoó na mente dela. Às vezes, o verdadeiro mistério não está no passado, mas sim no que está por vir. Agora, se você leu até aqui, não perca a chance de ficar por dentro de tudo. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para no perder las historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Entonces, esgote o botón de like agora para alimentar o algoritmo. Inundar os comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final es crucial. Y no espere ni más un segundo para compartir este video con 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Vamos juntos nessa.